Paz, Senhor, povo de Deus. Eu quero fazer um vídeo comentando acerca da música da Aimee Rocha, que é uma música que está viralizando na internet, que é o Evangelho de Fariseus. Eu estava observando bastante críticas, bastante posicionamento da igreja, e gostaria também de comentar a minha posição acerca dessa música. Eu estava aqui analisando a Bíblia, e tudo que essa canção fala, na verdade, é uma forma de exortar o povo ao arrependimento. Se eu, ao ouvir a música, me senti ofendida, não. Por quê? Porque a carapuça não serviu. Então, eu acredito que quando vem uma exortação da parte de Deus para a igreja, é para a igreja se consertar. Se você for analisar a Bíblia Sagrada, toda vez que Deus usava um profeta, usava alguém para exortar, para falar do pecado, para falar contra as ações que a igreja estava praticando, os servos de Deus, era para que o povo se arrependesse. A gente pode ver isso claramente, né? Quando Jonas vai pregar na cidade de Nínive, e o povo, ele recebe a exortação e se arrepende, e Deus perdoa e salva aquele povo. Então, eu olhando do ponto de vista e analisando, eu não acredito que essa canção ela vai ofender alguém, porque é uma exortação da parte de Deus. Tem pessoas que estão se sentindo ofendidas, sim, pelo fato de estar sendo generalizado, onde todas as igrejas, como ela fala ali na letra da canção, fazemos, esse verbo inclui ela também. Então ela tá uma forma nas palavras dela, que foi colocada na letra da canção, generalizando. Mas se você for analisar a Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta, né, à igreja de Pérgamo, o próprio Deus ele vai falando através de Paulo, né, que sabe que a igreja, sabe onde a igreja habita, sabe que ali tem os fiéis que ainda guardam, né? Os fiéis que ainda zelam, mas tenho contra ti os que seguem a doutrina de Nicolaíta e as doutrinas de Balaão. Ou seja, quando esta carta foi escrita à igreja de Pérgamo, ela fala o ponto positivo da igreja, que tem uns que, né, que ainda seguem, que ainda guardam, que ainda não se curvam, né, que ainda, mesmo Antipas sendo martirizado, que foi, né, o líder da igreja de Pérgamo, mesmo quando Antipas foi martirizado, não negar a fé, mas tenho contra ti, ou seja, igreja é uma só. Só que dentro desta mesma igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. A própria palavra de Deus é muito clara quando fala, a igreja é uma só. A igreja é uma só. Só que dentro da igreja, desse povo todo, a panela é uma só. A igreja é uma só. Só que dentro desta igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. Vai ter os que ainda seguem, guardam a fé, os que ainda zelam pela santidade, os que ainda querem buscar as almas, como os que seguiam a Antipas ainda, que guardavam, e vai ter ainda os que já estão se corrompendo, que seguem as doutrinas de Nicolaítas, as doutrinas de Balaão. Então, quando vem uma exortação dessa magnitude, meu Deus do céu, é para o povo se arrepender, não é para ser criticada. Como a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14, que quando o povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou, né, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, né, o Senhor, ele vai perdoar, entendesse? Não é para que a igreja se sinta ofendida, não. Não é para, se você é perseverante, se você não está fazendo o que está escrito naquela letra, pelo amor de Deus, mesmo assim você tem que aplaudir a coragem desta cantora, que está sendo boca de Deus para exortar aqueles que estão. Não se sinta ofendido, não se sinta ofendido, porque isso não está incluindo você, porque Deus conhece as suas obras e as tuas atitudes.
Deus, ele nos conhece. Ele sabe se a gente está correndo atrás de alma ou não. Ah, mas eu não tenho, meu ministério é pequeno, não tenho condições de atender, sustentar missionário lá para a Ilha de Marajó ou para qualquer outro bairro ou cidade que esteja sofrendo, que esteja almas carentes. Se o teu ministério é pequeno, não tem condições financeiramente de sustentar missionários, de fazer a obra tão grande, mas pelo amor de Deus, essa canção, ela me levou a mim a repensar a forma como a gente está fazendo o evangelho, a pensar uma forma de melhorar o evangelho. Por exemplo, os cultos, as igrejas, onde fazemos em 4 paredes, quantas oportunidades a gente pode fazer um culto na rua, um culto num lar, um culto numa praça, um culto numa esquina, um culto ir atrás das almas. Então, a música em si, a gente pega o que é bom para nós, o que a gente pode melhorar no evangelho. Então, é uma crítica, eu acredito que é uma crítica construtiva, é uma crítica para aquele que está fazendo errado se arrepender, e aquele que não está fazendo nada errado, mas quer melhorar e fazer algo mais para essas almas. Glória a Deus. Se tudo que eu faço ainda é muito pouco, é assim que a gente tem que pensar. Porque realmente se a gente for olhar o preço de sangue que foi pago pelos nossos pecados, pela nossa salvação, o preço que foi derramado na cruz do Calvário, meu Deus do céu, tudo que a gente fizer ainda é muito pouco. Então, quando eu escuto essa canção, eu começo a me analisar e dizer como eu ainda faço pouco, porque realmente ainda tem pessoas que ainda estão sofrendo, que não foram alcançadas pelo Evangelho. Então, essa é a minha oposição, né? Que nem a cantora Vanessa Bordielli, ela se sentiu ofendida na parte que a cantora generaliza, mas aqui na carta de Paulo à igreja de Pérgamo é generalizado também. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer. Lá no versículo 14, né? No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: todavia tenho contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, todavia eu tenho contra ti, pois tens aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão e outros que servem a doutrina de Nicolaítas. Ou seja, eu tenho contra ti, igreja. Por quê? No meio de ti, não generaliza, mas inclui, porque igreja é uma só, onde tem joio e trigo. E a Bíblia diz que naquele grande dia, vai ser separado, vai ser arrancado o joio do trigo. Só o trigo vai ser levado, só o trigo vai ser armazenado, só o trigo vai servir de alimento, mas o joio vai ser queimado e lançado ao fogo. Então não adianta tirar o joio agora. Não adianta, porque se tirar o joio agora, vai arrancar trigo junto. O que a Bíblia fala? Que nós temos, né, em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que não temos que nos conformar com esse mundo. Quando a gente não se conforma com esse mundo, a gente tenta fazer, por mais que seja uma ação pequena, a gente tenta fazer alguma coisa para melhorar, tenta fazer alguma coisa para mudar. Então, meu posicionamento dessa música, né, da Aimee Rocha, é que é uma crítica, é uma exortação aos que precisam ser levados ao arrependimento. A carapuça não serviu, mas a letra me incentivou a fazer algo mais pelas almas, algo mais pelo evangelho. Então, quando eu escuto essa canção, meu Deus do céu, toca o meu coração e não me sinto incluída nas ações erradas, mas me sinto tocada a fazer algo mais por essas almas. Então, eu espero que você compartilhe esse vídeo, porque esse é o meu posicionamento. Glória a Deus, que Deus levante mais João Batista, mais pessoas que exortem para corrigir aquele que está errado e se converta, se arrependa antes que Jesus venha, porque, como está sendo anunciado aí de todas as formas, Jesus está voltando. Então, ele está alertando a igreja de Cristo, aqueles que ainda estão fazendo coisa errada, se arrepender para ter a oportunidade de ser salvo.
Amém? Deus abençoe a sua vida.